Eutanásia, delito ou direito? É sobre isso que vamos conversar nesse vídeo. Vamos refletir? Você está pronto para morrer? Você tem medo da morte? Quem está habilitado a dizer quem merece ou não viver e em quais condições? Quem pode definir? Nós podemos definir se queremos ou não morrer? Nós podemos definir sobre a morte de alguém? Mas o que é mesmo eutanásia? Vamos conceituar juntos. Eutanásia, do grego eu, bom, e thanatos, morte. Etimologicamente, eutanásia é boa morte. Tirar a vida do ser humano por considerações humanitárias para a pessoa ou para a sociedade. Deficientes, anciãos, enfermos, incuráveis, etc. Christian Bachfontaine e Léo Pessini. Esse é o significado de eutanásia. É você pôr fim à vida de um ser humano por considerações humanitárias. Mas isso seria legítimo? Morte sem sofrimento. Também isso faz parte do conceito de eutanásia. Você causa a morte pensando em evitar o sofrimento da pessoa. Mais alguns conceitos importantes. Distanásia. A distanásia é a agonia prolongada, é a morte com sofrimento físico ou psicológico do indivíduo lúcido. Esse termo, ele é um neologismo criado aí em 1904. Distanásia também pode ser considerada como a forma de prolongar a vida de modo artificial, sem perspectiva de cura ou melhora. Então, quando você mantém o paciente vivo sem perspectiva de melhora, apenas mantido vivo por conta dos aparelhos, nós estamos falando de distanásia, nós estamos afastando o momento da morte. Também nós temos o outro conceito, que é a ortotanásia. Do grego, orto, certo, thanatos, morte, morte correta ou a morte natural. O não prolongamento da artificial do processo de morte, além do que seria o processo natural. Tal prática é compreendida como manifestação da boa morte ou morte desejável, sem que a vida seja prolongada por meios que possam aumentar o sofrimento. Então, a ortotanásia é a morte natural, deixar seguir o curso natural da vida sem prolongar essa vida de modo artificial. Eutanásia seria a solução diante daqueles pacientes incuráveis, de pessoas tetraplégicas, de pessoas que estão sem sentido para a vida? A eutanásia é a solução ou é a forma mais fácil de resolver o problema? Quando se poderia investir em qualidade de vida para essas pessoas, o mais fácil é cometer a eutanásia. E essa eutanásia, ela pode ser praticada e classificada quanto à sua ação, ao modo de agir. Então, nós temos os tipos de eutanásia, quanto à ação, ao tipo de ação. Nós vamos ter a eutanásia ativa, onde o ato deliberado de provocar a morte sem sofrimento do paciente por fins misericordiosos. Então, essa é a eutanásia ativa. Se procura evitar o sofrimento desse paciente por fins misericordiosos. Nós temos a eutanásia passiva ou indireta, onde a morte do paciente ocorre dentro de uma situação de terminalidade ou porque não se inicia uma ação médica ou pela interrupção de uma medida extraordinária, com o objetivo de minorar o sofrimento
desse paciente. Então, ou na eutanásia passiva, ou se não se inicia uma medicação, ou se interrompe uma medida que poderia ser tomada com o objetivo de que de diminuir o sofrimento desse paciente. E em consequência disso, ele pode vir a óbito. E nós temos também a eutanásia chamada de duplo efeito, quando a morte é acelerada como uma consequência indireta das ações médicas que são executadas visando o alívio do sofrimento de um paciente terminal. Qual a melhor escolha, né? Eutanásia, morte natural? Algo para você refletir. Teríamos o direito de escolher morrer quando nos foi dada a vida? Temos nós o direito de legislar sobre a nossa própria vida? Se Deus nos deu o dom da vida, como podemos nós querer pôr um fim a ela, que não seja o fim natural? Por maiores que sejam os sofrimentos, essa vida é graça, essa vida é dom. Continuando os tipos de eutanásia. Quanto ao consentimento do paciente, a gente viu antes em relação à ação. Agora, quanto ao consentimento do paciente, eu posso ter uma eutanásia voluntária. E na eutanásia voluntária é quando a morte é provocada atendendo a uma vontade do paciente. Então, o paciente está consciente e ele pede a eutanásia. Mas eu posso ter também a eutanásia involuntária, que é quando a morte é provocada contra a vontade do paciente. Então, o paciente não optou pela eutanásia, mas alguém decide por ele. Então, nós temos a eutanásia involuntária. E temos também a eutanásia não voluntária, quando a morte é provocada sem que o paciente tivesse manifestado sua posição em relação a ela. Aí eu tenho uma eutanásia não voluntária. O paciente nem disse que queria nem que não queria. Por isso que é não voluntária. No primeiro caso tem a voluntária, o paciente é quem decide, ele escolhe, ele opta pela eutanásia. Na segunda é involuntária, né, o segundo tipo. Esse paciente, ele não era a favor, ele não gostaria de sofrer da eutanásia. E no último, ele não opinou, nem disse que queria, nem que não queria, e alguém decide por ele. Então, eutanásia não voluntária. Diferenciando. Eutanásia de suicídio assistido. Algumas pessoas podem confundir. Então, eutanásia e suicídio assistido não são a mesma coisa. Eutanásia. Uma terceira pessoa, a pedido do paciente, administra-lhe agente letal, com a intenção de abreviar a vida e acabar com o sofrimento. Isso aqui é eutanásia. Uma outra pessoa pratica a ação, que pode ser a pedido do próprio paciente, como já vimos antes, numa eutanásia voluntária. No suicídio assistido, não, a coisa já é diferente. O paciente, de forma intencional, com a ajuda de terceiros, põe fim à própria vida, ingerindo ou auto-administrando medicamentos letais. Então, no suicídio assistido, é o próprio paciente quem pratica a ação, seja ingerindo algo ou administrando algum medicamento letal. Aí, claro, ele é assistido por toda uma equipe. Já existem clínicas especializadas em suicídio assistido, que a pessoa contrata, e quando a pessoa decide fazer o suicídio assistido, ela vai lá e vai ter toda a assistência para poder colocar fim à sua vida. E de novo nós nos perguntamos, temos nós o direito, e alguém tem o direito de cometer a eutanásia, tendo em vista que as nossas próprias leis também, na Declaração Universal de Direitos Humanos, a vida é um direito que deve ser assegurado.
Não estaremos ferindo também esse direito ao optar pela eutanásia, o médico ao cometer a eutanásia, o suicídio assistido. Não estaremos ferindo os direitos humanos universais? No suicídio assistido, o ato precisa ser realizado pelo próprio paciente. Isso é o que marca a diferença para a eutanásia. O próprio paciente precisa executar a ação. É um suicídio ele mesmo que vai colocar fim à própria vida. Bioética e dignidade. Quando a gente fala desse assunto, a dignidade é sempre colocada, né? Esse assunto, eutanásia, faz parte da bioética. A dignidade, no grego, vem de axios, aquilo que tem peso, o que vale, o que merece. E no latim, nós temos dignitas, merecer, mérito, prestígio, estima, honorabilidade social, a nobreza imponente de um indivíduo, ou comportamento pessoal, excelência individual. Também no latim nós temos o significado de valor próprio do ser humano. Então o ser humano tem um valor próprio, ele não é meio para nada. Ele é um fim em si mesmo, ele deve ser valorizado como tal, ele tem dignidade, ele tem um valor, ele merece ser valorizado. E nesse valor não cabe a destruição da sua própria vida, a destituição da sua própria vida. Porque ele tem um valor, uma excelência por si mesmo. Ele tem uma dignidade. Então esse é outro ponto de discussão. Alguns vão usar o conceito de dignidade para dizer que o ser humano merece ter o direito de escolha. Mas isso fere o direito primeiro, que é o direito à vida. Ao mesmo tempo que o ser humano tem direito à liberdade, ele tem direito à vida. E um direito não vai ferir o outro. Países em que a eutanásia ou suicídio assistido são permitidos. Vamos conhecer agora alguns países. Na Europa, nós temos a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo, Suíça. Na Suíça é o suicídio assistido. Tem muitas clínicas, inclusive brasileiros têm planos nessas clínicas de suicídio assistido na Suíça. Na Espanha nós temos ainda em discussão a eutanásia. Na Oceania, Austrália, no estado de Vitória, desde 2019 é permitida a eutanásia. Nova Zelândia. Na América, Estados Unidos, o suicídio assistido em 5 estados, né? Oregon, desde 97, Vermont, 2013, Califórnia, 2015, Washington, 2008 e Montana, 2009. No Canadá, é permitido. No Uruguai e Colômbia, é o homicídio chamado homicídio piedoso. Então, a eutanásia lá é entendida como homicídio piedoso. E agora nós vamos ver algumas dicas de filmes para que vocês possam refletir mais ainda sobre esse assunto. São filmes muito bons que vale a pena assistir. Mar Adentro. Essa é a nossa primeira dica. Ramon leva quase 30 anos debilitado em uma cama sob os cuidados de sua família. Sua única janela para o mundo é a de seu quarto, junto ao mar por onde tanto viajou e onde sofreu o acidente que interrompeu sua juventude. Desde então, seu único desejo é terminar com sua vida dignamente. A chegada de 2 mulheres alternará seu mundo. Júlia, a advogada que quer apoiar sua luta, e Rosa, uma vizinha do povoado que tentará convencer-lhe de que viver vale a pena. A luminosa personalidade de Ramon termina por cativar a ambas, que terão que questionar como nunca os princípios que regem suas vidas.
Ele sabe que só a pessoa que o ama de verdade será aquela que vai lhe ajudar a realizar essa última viagem. Festival de Veneza, né, vencedor do Grande Prêmio Especial do Júri, Copa Volpi de melhor ator e melhor filme. Indicado ao Leão de Ouro, melhor filme, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro. Então essa é uma boa dica, Mar Adentro. Essa é uma das versões, tem uma versão mais antiga, essa é uma versão mais atual, mas ambas são muito boas, a história vale a pena você assistir e refletir. A Bela que Dorme. Eluana Englaro está em coma vegetativo há 17 anos. Entre diversas polêmicas religiosas e morais, seu caso é levado ao parlamento italiano, que pode decidir desligar os aparelhos que a mantêm viva. O caso de Eluana reflete na vida de diversos personagens, com crenças e ideologias muito diferentes. Um senador de esquerda, que sempre acreditou na morte digna para enfermos, sofre pressões do Partido Conservador, pelo qual foi eleito. Sua filha Maria é uma militante católica que decide protestar em frente à clínica onde ocorre a hospitalização de Eluana. No local, ela conhece Roberto, cujo irmão é um feroz defensor da eutanásia. Uma mulher presa a aparelhos pede em segredo ao marido que acabe com seu sofrimento, mas o pedido chega aos ouvidos da filha. Ao mesmo tempo, uma mãe bastante religiosa cuida da filha em coma, enquanto negligencia o resto da família. Por fim, uma mulher dependente de drogas, deseja a todo preço cometer suicídio, mas não consegue escapar à vigilância de um médico idealista que pretende lhe dar uma nova razão para viver. Então nós temos aqui um belo filme também que você deve assistir. Você não conhece Jack? Essa é a nossa próxima dica. Em 2010 foi lançado o filme Você Não Conhece o Jack, estrelado por Al Pacino. O filme conta a história real de Jack, mais conhecido como Dr. Morte, um médico patologista americano, que defendia o direito à morte assistida para pacientes em condições clínicas muito severas. Ele oferecia aos pacientes interessados as condições para o suicídio assistido, técnica na qual o paciente manuseia algo que permite que substâncias letais sejam introduzidas no organismo, mas de forma a não lhe causar dor. No filme, a controvérsia problemática da eutanásia é ilustrada através dos depoimentos dos pacientes que procuravam o médico, demonstrando o desejo que essas pessoas tinham de pôr fim a um sofrimento que já era irremediável e que só seria que se prolongaria, tornando as vidas delas uma agonia e as das pessoas à sua volta, tendo que enfrentar a situação de ver alguém amado em uma situação miserável de saúde. Mais um para você refletir sobre essa questão. Pode-se ou não pôr fim à própria vida ou na vida de alguém que está sofrendo muito? Mas e esse sofrimento? Nós que somos seres humanos, nós temos a dimensão da transcendência. Não podemos nós transcender a este sofrimento, aprender com este sofrimento, ir além dele, do que simplesmente colocar um fim à nossa vida? Deixo para você pensar também isso. Esse aqui é mais recente, Como Eu Era Antes de Você, baseado também em um livro. Em Como Eu Era Antes de Você, o rico e bem-sucedido Will leva uma vida repleta de conquistas, viagens e esportes radicais, até ser atingido por uma moto. O acidente o torna tetraplégico, obrigando-o a permanecer em uma cadeira de rodas. A situação o torna depressivo e extremamente cínico, para a preocupação de seus pais. É neste contexto que Louisa Clark é contratada para cuidar de Will.
De origem modesta, com dificuldades financeiras e sem grandes aspirações na vida, ela faz o possível para melhorar o estado de espírito de Will e aos poucos acaba se envolvendo com ele. Esse aqui é um também muito bom para você refletir sobre como o anterior, a pessoa teve uma mudança radical de vida e vai precisar abandonar aquilo que ela mais gosta de fazer. Mas aí de novo eu coloco para você. Nós transcendemos, nós somos seres humanos, nós temos condições de pensar sobre a nossa vida e de reorganizá-la, de criar novos sonhos, de dar um novo sentido a ela. Então, por que não direcionar as pessoas para isso e colocar logo um fim às suas vidas? Menina de Ouro. Frank Dunn é um veterano treinador de boxe de Los Angeles que mantém quase todos a uma certa distância, exceto o velho amigo e sócio Ed. Quando Maggie, uma operária transferida de Missouri, chega ao ginásio de Frank em busca de sua experiência, ele fica relutante em treinar a jovem. Mas quando cede ao seu jeito reservado, os dois formam um vínculo muito próximo, que inevitavelmente mudará suas vidas. É bem interessante também essa história. Vocês acompanhem, dá uma ótima reflexão também. Esse aqui é bem diferente dos anteriores, mas muito bom também para nós refletirmos sobre esse tema. A festa de despedida. Idosos moradores de um asilo em Jerusalém inventam uma máquina de eutanásia para ajudar os amigos em condições críticas. A criação é um sucesso e a fama do objeto logo se espalha, atraindo inúmeros interessados em utilizá-la. Então, vale a pena você ver como se desenvolve essa problemática nesse filme. Muito interessante mesmo. Aqui eu deixo para você uma bibliografia que eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? O Bachofontaine e o Pecini são referências no assunto da bioética, né? Na ética da vida. Vou deixar esse link também, onde você pode aprofundar também bastante o tema da bioética. Tudo isso na descrição do vídeo para quem desejar acessar. Resta quanto tempo? Não sei. O relógio da vida não tem ponteiros. Só se ouve o tic-tac. Só posso dizer carpe diem. Colha o dia como um morango vermelho que cresce à beira do abismo. É o que tento fazer. Rubem Alves. Então, obrigada pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal para você ter mais conteúdo como este. Até o próximo vídeo.